Senhoras e senhores, bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Santos Brasil Participações S.A., referente aos resultados do segundo trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco o diretor-presidente Antônio Carlos Sepúlveda, o diretor econômico financeiro e de relações com investidores Daniel Pedreira Doria e o diretor comercial Ricardo dos Santos Buteri. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Santos Brasil Participações S.A. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.santosbrasil.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores e senhoras. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes da webcast poderão registrar, via website, perguntas para Santos Brasil Participações S.A., que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Santos Brasil Participações S.A., projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para Santos Brasil Participações S.A. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que as condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Daniel Pedreira Doria, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir. Bom dia, agradeço a presença de todos, também a paciência hoje. Houve um problema com a operadora de telefonia da nossa teleconferência. Acho até que é um problema que afetou vários calls hoje, então já começo com esse pedido de desculpas e mais uma vez agradecendo aqui a paciência de todos. Ao meu lado, Antônio Carlos Sepúlveda, nosso diretor-presidente, e também Ricardo Buteri, diretor comercial da companhia. A Santos Brasil segue a sua trajetória ascendente, crescendo, melhorando os seus indicadores operacionais e financeiros e, sobretudo, recuperando a sua rentabilidade e lucratividade. E também fortalecendo a sua capacidade de investimento. Os números reportados no segundo trimestre de 2022 e consolidados nos primeiros 6 meses do ano refletem justamente isso. Mesmo os volumes registrados são positivos, considerando-se que o crescimento observado se deu no ambiente de lockdown na China, que afetou as cadeias logísticas mundo afora e, portanto, restringiu o crescimento esperado. Vejam que o Tecon Santos cresceu 1,5% no segundo trimestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando o market share de 41,7% no Porto de Santos, que é o melhor resultado para um segundo trimestre desde 2013, quase 2 pontos percentuais acima da participação de mercado registrada no segundo trimestre de 2021. A nossa expectativa é que os volumes movimentados no Porto de Santos continuem crescendo ao longo do segundo semestre e que o Tecon Santos supere a taxa de crescimento do Porto. Ainda no Porto de Santos, o terminal de veículos bateu o recorde histórico de movimentação de veículos, atingindo 85.053 unidades, um aumento de 55%
quando comparado ao primeiro trimestre de 2022, com um bom mix de carga, com melhora tanto da exportação quanto da importação de veículos leves e pesados. Também a Santos Brasil Logística continua numa crescente, elevando em 17% o número de contêineres armazenados no segundo trimestre de 2022, mesmo num cenário de queda de importação de contêineres no Porto de Santos. É uma demonstração de força comercial, excelência operacional e qualidade nos nossos ativos logísticos em prover serviços integrados aos embarcadores, aos donos de carga. Já o Tecon Imbituba continua se beneficiando do maior volume de carga doméstica transportada por cabotagem, tendo apresentado o crescimento de quase 10% no segundo trimestre de 2022. Já o terminal de carga geral de Imbituba movimentou 34.676 toneladas, um volume que caiu 66% na comparação ano contra ano. Isso se deve ao encerramento de um contrato para movimentação de celulose e também de uma base de comparação distorcida por uma escala pontual de um navio que operamos produtos siderúrgicos no segundo trimestre de 2021. Na ponta dos volumes, o destaque negativo do trimestre foi o Tecon Vila do Conde, com queda de 12,8% na comparação com o segundo trimestre de 2021. O Tecon Vila do Conde vem sofrendo, sobretudo, com o lento reposicionamento de contêineres vazios na região, ainda reflexo dos gargalos logísticos provocados pela pandemia da Covid-19. Como a vocação daquela região é a exportação, a escassez de contêineres vazios restringe os embarques realizados no nosso terminal. Dito isso, sem dúvida alguma, os destaques do semestre se concentram no resultado financeiro. A Santos Brasil registrou o crescimento de 32% na receita líquida ano contra ano, atingindo 500,9 milhões no trimestre. A tônica desse crescimento é a bem-sucedida estratégia comercial e de pricing, que resultou na elevação do ticket médio em todas as nossas unidades de negócio, e não apenas nas operações de CARES. Nós temos focado em cargas de maior valor agregado e na construção de um mix de carga mais balanceado. Então, notem que a receita cresce, as margens se expandem, mesmo em um cenário estável de volumes, e ainda de piora no fluxo de contêineres cheios de importação, como foi o caso do trimestre aqui em questão. A nossa visão para o Porto de Santos, que é o principal gateway do Brasil, é de equalização dos preços praticados a patamares de mercado e em portos de qualidade equivalente. Estamos confiantes que é o ponto inicial de um ciclo longo de alta. O EBITDA da companhia somou 213,1 milhões no segundo trimestre de 2022, o que implica um crescimento de 44,3% ano contra ano, sendo esse um novo recorde trimestral dos últimos 10 anos. A margem EBITDA alcançou 42,5%, ganho de 3,6 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2021 e de quase 2 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2022. No primeiro semestre de 2022, registramos EBITDA de 393 milhões de reais, com margem próxima a 42%. O lucro líquido alcançou 102 milhões de reais no segundo trimestre de 2022 e 197 milhões de reais no semestre, com margem líquida superior a 20%. O lucro líquido registrado nesse trimestre é cerca de 70% maior do que o apurado no primeiro trimestre de 2022. O crescimento da geração de caixa da companhia, aliada às nossas disponibilidades, tem permitido a companhia investir na contínua expansão e modernização de seus ativos operacionais. Por exemplo, somente no segundo trimestre de 2022, aplicamos 84 milhões de reais em nossas unidades, o que já inclui o pagamento do sinal de 2 novos guindastes de cais Ship to Shore para o Tecon Santos. Eles devem ser entregues até o final de 2023 e também a dragagem do novo berço do Tecon Santos, que elevará a capacidade do terminal para 2,4 milhões de TEUs ao ano.
Outros investimentos continuam sendo direcionados para a implantação dos terminais de granéis de líquidos localizados no Porto de Itaqui. A companhia concluiu a compra dos tanques dos terminais Brownfield, que pertenciam aos antigos arrendatários, e isso permitirá antecipar a operação desses 2 terminais, ainda em 2022. Essa é a nossa expectativa. O ritmo de CAPEX deve se acelerar ao longo do segundo semestre, no Tecon Santos principalmente, mas também nas demais unidades de negócio, devendo totalizar algo em torno de 330 a 430 milhões de reais em 2022. Destaco que a Santos Brasil encerrou o segundo trimestre com uma posição de caixa de R$1 bilhão e, descontada a dívida bruta, o nosso caixa líquido hoje é de 680 milhões. Já aqui nas minhas considerações finais, eu queria mencionar a publicação, agora em junho, do nosso 14º relatório de sustentabilidade. Lá são apresentadas iniciativas e os resultados do ano de 2021 e reforça o compromisso da companhia com a agenda ESG e com as externalidades socioambientais que impactam os nossos negócios e geram valor também para a empresa. O nosso relatório de sustentabilidade, vale a leitura. Ele encontra-se disponível no site de Relações com Investidores da companhia, site esse que, aliás, foi agora totalmente reformulado e pensado para melhorar a experiência do usuário. Agora, podemos dar início à nossa sessão de Q&A. Eu estarei presente para responder, também Antônio Carlos, também Ricardo Buteri, e já agradeço aqui a presença de vocês e também, mais uma vez, a compreensão de todos pelo atraso na nossa teleconferência. Obrigada, senhor Daniel. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. A primeira pergunta vem de Fernanda Requia, da BTG Pactual. Olá, pessoal. Parabéns pelos resultados. 2 pontos do meu lado. 1, com relação a volumes, os dados de atração de julho já sinalizam para volumes bem melhores, mostrando que o pico do efeito de lockdown da China ficou em junho, assim como antecipado no último call de resultados. Pensando para frente, está correto pensar que deveríamos ver volumes marginalmente melhores e acima de 100K, impulsionado também pelo Peak Session? 2. Sobre precificação de contratos. Queria entender se ainda tem algum reajuste de contrato para ser feito no 2H. Também poderiam comentar se já começaram as negociações com a Maersk e, se sim, como estão as conversas? Nas nossas contas, ainda tem um gap de 40% de precificação do Tecon versus outros terminais de benchmark. Faz sentido trabalharmos com um número próximo deste patamar para reajuste do ano que vem? Bom dia, Fernanda. Aqui é o Ricardo Buteri. Muito obrigado pelas suas perguntas. E vamos lá para os 3 pontos que você solicitou a nossa atenção aqui. Sobre volumes, sua visão está completamente correta. De fato, o impacto do Covid em junho foi bem menor do que tinha de expectativa, e os volumes de julho já têm um forecast a partir de agosto bem mais tracionados. E a nossa expectativa vai muito em linha com a projeção que você está fazendo, ou seja, especialmente uma melhora nas importações na rota da Ásia e associado a uma expectativa também de exportações que vem uma toada crescente, tanto de carne frigorificada como algodão
até o restante do ano. Quanto à questão de precificação de contratos segundo semestre, nós estamos com contratos negociados no ano passado, preços esses consolidados e acordados que nós temos ao longo deste ano para poder usufruir de uma negociação feita ainda em 21. Todos os contratos nós fizemos short time para que possamos renegociar cada um deles a partir de 23. E já associando a sua terceira pergunta sobre a MESC, o contrato está vigente até março de 2023. Ele vai ser o primeiro contrato a ser renegociado, porque foi um contrato feito por 2 anos, com reajuste, inclusive, aplicado nesse ano, previamente acordado na última negociação, e a partir da conclusão da negociação da MESC, que vai ter que ser realizada até março de 23, todos os outros demais 12 armadores que temos como clientes serão renegociados, cada um deles, pelo tempo de contrato combinado com a Santos Brasil. Então, essa é a tônica sobre o cronograma, sobre as apostas, no sentido dos prazos que temos de negociar. Quanto à citação que você faz de percentual, o que dá para te falar é que nós estamos equalizando os preços praticados a patamares de mercado, em portos com qualidades equivalentes ao TECOM. Então, essa é a tônica, nós estamos bem confiantes que isso é um ponto inicial de um longo ciclo de negociação que se inicia a partir de 23. Fernanda, eu gostaria de complementar aqui o speech do Ricardo. Acho que 2022 é o começo de um ciclo para a Santos Brasil, né? Nós investimos muito no Tecon Santos, investimos muito em tecnologia de informação para ter uma melhor visibilidade do mercado de armazenagem alfandegada. Então, para os próximos anos, enxergaremos a nossa posição de Santos sempre com, digamos assim, na direção de aumentar a market share e de melhorar a qualidade de receita, né? Então, esse ciclo vai ser um ciclo de melhoria de margem e ganho de market share. A gente já havia falado isso em outros calls, é um momento virtuoso para a empresa. E, digamos, trimestre a trimestre, nós vamos assistir uma melhora de margens e um aumento absoluto de EBITDA. A próxima pergunta vem de Lucas Barbosa, do Santander. Bom dia, Carlos, Daniel e Ricardo. Parabéns pelos resultados. A minha dúvida é em relação ao preço médio de armazenagem nos terminais de containers, que veio muito forte nesse TRI. Vocês poderiam falar sobre os fatores que ajudaram no aumento do preço médio? Além do dwell time, teve alguma mudança de mix de carga, talvez mais refrigerados? Ou, majoritariamente, aumento de preço para cada serviço? A empresa espera sustentar esse nível de preço médio nos 12, 18 meses? Muito obrigada. Lucas, muito obrigado pela pergunta. Vamos falar um pouco então sobre preço médio de armazenagem. O que nós temos aqui, Lucas, é uma estratégia comercial planejada e bem-sucedida associado à questão do pricing que você comentou sobre elevação de ticket médio. Então, nós investimos e continuamos a investir muito em inteligência de mercado, em segmentação e numa análise para termos um mix mais balanceado nessa armazenagem. Então, você também está correto quando cita 2 fatores que são bem favoráveis. Um é o dwell time, que de fato cresceu 2 dias a mais se comparado a 2021, e nós tivemos, sim, um impacto extremamente positivo quanto a cargas refrigeradas, dada o nível de aumento de exportação de carnes realmente, principalmente para a Ásia. Então, essa estratégia comercial, respondendo agora a parte da longevidade, nós não identificamos qualquer variável que possa trazer um risco ou uma retração dentro do prazo que você falou. Por quê? Porque nós estamos efetivamente selecionando cargas que tragam um nível de valor CIF com valor agregado mais interessante, dado o nível de ocupação que temos dos nossos ativos. Essa estratégia tanto vale para armazenagem no TECOM como nos nossos CLIAs.
Então, isso é um profundo trabalho de business intelligence, um profundo trabalho de orientação da estratégia comercial para essa segmentação e essa prioridade que nós estamos dando para os tipos de cargas dentro da companhia. A nossa próxima pergunta vem de Guilherme Mendes, da JP Morgan. Qual o outlook para o TEV? O resultado do 2Q é recorrente? Muito obrigado, Guilherme. Realmente nós estamos muito felizes com a performance do TEV. Tivemos recordes históricos de volume e faturamento no último TRI. Principalmente o mercado da Colômbia e do Chile estão sendo dois grandes tomadores de importação de carros aqui do Brasil. Então, a disparidade do câmbio e esses dois novos países entrando nos veículos leves estão fazendo com que a gente tenha um volume extremamente expressivo rodando mensalmente neste ativo do TEV. Pelo forecast que a gente analisa de mercado, efetivamente o segundo semestre continuará tracionado em patamares realmente acima de 20 mil unidades, associado a um grande fator que vem também beneficiando o DEV, que são negociações de máquinas pesadas, máquinas agrícolas, colheitadeiras, trator, de vários clientes que nós temos nesse segmento. Então, a estimativa é extremamente otimista para este ativo, que é o TEV, até o final deste ano, pelo que nós já temos aqui de forecast e discussão com os clientes finais. A próxima pergunta vem do Gabriel, do Itaú BBA. Olá, parabéns pelos resultados. Podem comentar sobre os esforços da companhia para elevar o ticket médio nos diferentes segmentos da operação, oferecendo serviços adicionais e alterando o formato dos contratos? Me refiro aos esforços além dos reajustes naturais relacionados à inflação. Além disso, podem mencionar como está a expectativa da companhia em relação a um potencial novo acordo comercial com a Maersk, uma vez que o acordo comercial atual irá expirar em março do ano que vem? Obrigada. Oi, Gabriel. É o Ricardo aqui novamente. Muito obrigado pela sua pergunta. De fato, existe um esforço comercial baseado numa estratégia pensada e com investimento muito forte num data lake que nós possuímos, com absolutamente todos os dados de aproximadamente 10 mil CNPJs que transitam em todos os nossos ativos. O grande objetivo desses esforços comerciais vai em linha de uma segmentação muito bem elaborada e de uma venda consultiva na integração dos nossos ativos. Nós somos os únicos provedores associando porto e logística no Brasil com ativos próprios. Então, o que nós temos feito é, de forma consultiva, identificar a necessidade dos nossos clientes, associando a atividade portuária de cais, a armazenagem, a remoção, a venda de produtos na zona secundária, que são os nossos CLIAs, e principalmente a conexão de armazéns gerais, com recebimento, picking, packing e serviços acessórios que antes eram feitos ou pelos nossos clientes ou por operadores de logísticas e armazéns terceirizados. O que nós estamos vendendo é uma solução integrada, que nós consideramos num termo chamado One Stop Shop, que o nosso cliente, já de relação há mais de 15 anos com a Santos Brasil, veja a oportunidade de ter numa única empresa toda a estratégia de abastecimento do supply chain, desde a importação até a entrada do produto dentro da fábrica deles. Então, esses estão sendo os esforços relacionados ao comercial e principalmente à logística que nós temos feito aqui ao longo de todo esse ano e com investimento brutal nesta parte de BI, inteligência de mercado e um novo workflow com o time de pricing. Sobre a Maersk, como comentei na pergunta anterior, nós temos efetivamente um prazo até março do ano que vem para poder discutir os termos e as condições, e não tenha dúvida que já estamos fazendo uma análise de terminais com o mesmo nível de qualidade de serviço, equivalentes ao tamanho de um Tecon Santos Brasil,
não só a Santos Brasil, como Tecon Santos, como Vila do Conde, como Imbituba, para que nós possamos estar sempre num patamar de preços praticados e equalizando a estratégia que o nosso terminal e o Porto de Santos esteja equalizado com outros mercados no próprio Brasil. Gabriel, eu gostaria de complementar o que o Ricardo colocou. Nós temos assim, uma força muito grande no Porto de Santos, né, em função do Tecon Santos e em função dos ativos de logística que a gente tem fora do porto, no entorno do porto. O que nós queremos é ampliar o nosso leque de serviço com pouca aplicação de capital, né? Usar os ativos portuários, entrar no 3PL, mas o 3PL somente conectado ao porto. E assim aumentar a receita por container descarregado no porto com uma aplicação marginal de capital. Essa estratégia vem dando certo, nós reestruturamos a logística, e estamos assim com um plano muito agressivo para 2023. Acho que 2022 é só o começo nessa área, a gente vai assistir uma logística crescente, com aplicação marginal de capital, mas com aumento substancial de receita. A próxima pergunta vem de Victor Misuzaki, do Bradesco BBI. Bom dia, nós temos 2 perguntas. 1. Vocês podem comentar sobre o plano de CAPEX para aumentar a capacidade do Tecon Santos? 2,6 milhões é a capacidade máxima do terminal, dada a restrição de retroárea. Ou seria possível realizar novos investimentos para ganhos de produtividade? E 2. Qual é a opinião da Santos Brasil para o processo de licitação do STS-10? Vitor, bom dia, aqui é Antônio Carlos. Nós temos um plano, né? Nós temos aquele projeto nosso que foi feito quando da prorrogação antecipada do Tecon. A gente está em cima agora de um projeto, que é o projeto de levar o terminal, como você comentou, para 2,6 milhões de TEUs. Isso vai acontecer, essa capacidade a gente alcança final de 23, início de 24. A gente já está com o cais equalizado a isso, compramos agora os últimos 2 equipamentos de cais, são 2 guindastes, já estamos colocando os pedidos de compra, as ordens de compra dos equipamentos de pátio e estamos fazendo diversas melhorias no nosso pátio para alcançar essa velocidade, essa capacidade. Estamos no meio desse projeto, 2,6 milhões de TEU. É importante ressaltar aqui que o projeto final é de 3 milhões de TEUs, tá? Depois dessa fase ainda tem mais outra fase de investimento. É lógico que a gente está fazendo isso com o olho lá na outra ponta, que é a ponta da demanda, né? Esse projeto de 2,6 milhão de TEUs, nós aqui na Santos Brasil acreditamos que é um projeto que já está praticamente vendido com o que a gente tem de aumento no Porto de Santos, aumento de demanda no Porto de Santos. Como o nosso terminal é um terminal muito grande, a gente tem Tecon e TEV dão 80 hectares, hoje é o dobro do segundo terminal em Santos. A nossa estratégia é uma estratégia de dar suporte às linhas de navegação para o transbordo e, com isso, alavancar a carga do porto, né? A carga do Porto de Santos, que é uma carga que tem muito valor agregado. Então, isso está em plena execução, tem se mostrado uma estratégia de sucesso. A nossa expectativa é crescer mais do que o porto por força disso, por força desses investimentos. Importante colocar aqui que esse é um projeto que começa em 2015, a sua execução, os investimentos começam em 2019, então nós aí fizemos aí as nossas contas de alocação de capital, o long short aí de maneira muito precisa, e agora estamos colhendo os frutos, né? O trabalho já está feito, combinou com esse aumento de demanda no Porto de Santos, e essa onda aí, ela é uma onda que demora aí que vai durar 3, 4 anos. Estamos muito otimistas para esse próximo período. Sobre o STS-10, é um projeto, digamos, que está sendo discutido, né? Ele ainda está na ANTAQ, depois da ANTAQ ele ainda vai para discussão na Secretaria de Portos, depois ainda vai para discussão no TCU.
Hoje nós podemos participar desse projeto, dessa licitação, pelo que está no edital que foi lançado, mas é um edital que está sendo ainda muito discutido. A audiência pública foi uma audiência pública muito rica, e o feedback que a gente está tendo do poder concedente é que ele está sendo... Essas contribuições da audiência pública estão sendo avaliadas e que possíveis alterações serão feitas ao edital. Acho que ainda é cedo para estimar, digamos assim, como a Santos Brasil vai se posicionar nesse certame licitatório e quando ele vai acontecer, né? Acho que o que nós percebemos é o que está na frente dele seria a licitação da SPA. Eu acho que esse projeto também é um projeto muito importante para o Porto de Santos, embora você não tenha colocado na sua pergunta, mas eu vou aproveitar aqui para falar um pouco sobre ele. Acho que ele vem num momento muito oportuno. O Porto de Santos é um porto hoje de 250 milhões de toneladas. A expansão para outras cargas agora é muito mais complexa. O porto hoje é muito mais complexo. Eu acho que o privado vai dar uma velocidade diferente, né? Acho que estará mais... acho que o privado vai conseguir aproveitar ao máximo esse final de capacidade que o Porto tem a oferecer. Não é nem só para o estado de São Paulo, é para o Brasil. O Porto de Santos tem uma importância grandiosa para o nosso país e eu acho que a comunidade está toda hoje muito mais debruçada nisso do que qualquer outro projeto. E a próxima pergunta vem do senhor Guilherme Mendes, da JP Morgan. Bom dia. Qual a expectativa para a margem EBITDA para os próximos trimestres? Guilherme, tudo bom? Daniel. Olha, a nossa expectativa é que essa margem ela continue se expandindo, tá? Hoje a gente está aí na casa de seus 42%. No consolidado, isso já é uma margem interessante. Se nós olharmos o Tecon Santos isoladamente, embora não divulguemos, essa margem supera os 42% do consolidado, né? Natural que seja assim, usando a alta alavancagem operacional, com preços adequados ao tamanho do ativo e à qualidade do ativo, com um mix de carga bom e com volumes nessa tendência que nós estamos vendo. Então, assim, a trajetória aqui é de expansão de margem, né? Não há nenhum incremento de custos substancial para acontecer, né, nos próximos trimestres. Há uma certa pressão inflacionária, é verdade, sobre rubricas importantes como pessoal, energia, combustível, as próprias despesas com o arrendamento, mas não há nada fora de controle, nem nada para ser incorporado na estrutura de custos que exerça uma pressão negativa sobre a margem EBITDA. Na outra ponta, que é a ponta da receita, é aquilo um pouco do que mencionei mais cedo. Assim, o que nós vislumbramos é o início de um ciclo de alta, um ciclo longo de alta. Isso significa o quê? Que volume deve continuar crescendo. Hoje, por exemplo, na ponta de volume, a nossa expectativa é que o Porto possa crescer até 5% ano contra ano, e te diria que o Tecon deve crescer além dessa taxa do Porto de Santos, né, ganhando participação de mercado, inclusive. Então, você tem um volume crescente. Ricardo já mencionou aqui em 2 ou 3 oportunidades ao longo do call que preço deve continuar essa tendência de recomposição. Então, portanto, a margem deve se expandir. Essa é a expectativa aqui da companhia. E a próxima pergunta vem do senhor Victor Mizusaki, do Bradesco BBI. A Santos Brasil está capitalizada e recentemente vimos o anúncio da Rumo, venda de 80% para a CL4. Vocês estão analisando oportunidades no mercado secundário? No mercado primário, quais são os principais ativos que vocês estão estudando? Oi, Vitor. Tudo bom? Daniel. Sobre o negócio da Rumo e sobre eventuais investimentos em M&A, né? Nesse mercado secundário, sim,
Estamos avaliando oportunidades, há tratativas em curso. O próprio negócio fechado pela Rumo, que já parabenizo eles, foi algo, por exemplo, estudado por nós. Então, sim, a companhia está ativa nessa ponta. E no dito mercado primário, pegando aqui até o gancho que Antônio Carlos mencionou na sua pergunta anterior, o STS-10 naturalmente é algo que nós estamos dando bastante atenção, estamos já avaliando. Eventualmente, a própria participação da companhia vai depender de modelo, vai depender de timing, vai depender de termos, de uma série de coisas. E também estamos muito atentos aqui à desestatização, à privatização da SPA. Eu acho até que a agenda, nos parece hoje, principal aí do Ministério de Infraestrutura. Pode ser uma boa oportunidade. De novo, vai depender sempre do modelo quando ele for conhecido, né? Hoje, esses dois temas estão, digamos assim, em debate, com muita participação social, o setor inteiro discutindo, mas esse eu te diria que são assim, os dois alvos do chamado aí mercado primário, de maior atenção aqui do lado do management da Santos Brasil. A próxima pergunta vem do senhor Igor Gomes da Silva, acionista pessoa física. Bom dia. Como está a programação de dividendos para 2022? Oi, Igor. Daniel aqui, vou responder a sua pergunta. Assim, no ritmo que nós estamos tendo, né, com essa geração de caixa crescendo, com o lucro no patamar que nós temos visto, eu te diria que essa, digamos assim, não te chamaria de programação, mas uma expectativa de distribuição de dividendos pode ser algo parecido com o que foi em 2021. Eu acho que é razoável, diante desse cenário de resultado sólido, que não compromete essa distribuição de dividendos, a capacidade da companhia investir em novos ativos e realizar os seus investimentos programados nos ativos atuais. Eu acho que seria assim, legítimo esperar algo similar, equivalente a 2021, vis-à-vis o resultado que iremos apurar ao longo do exercício. Senhoras e senhores, com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Daniel para as considerações finais. Por favor, senhor Daniel, pode prosseguir. Antes aqui das considerações finais, só para fazer aqui um remate na pergunta anterior do Igor, só para ele talvez não ficar com o absoluto do que foi distribuído, né? E vocês todos não ficarem com o que foi distribuído em 2021, mas assim, eu falo mais em razão do payout que nós vimos em 2021. 2021 foi algo na casa de 95%, não que seja 95%, mas algo aí desse patamar de 80%, 90%, quem sabe até 95%. Eu acho que a companhia poderia fazer de novo, sem comprometer a sua estratégia de investimento. Eu acho que essa é a mensagem importante. Ela volta a ser uma importante pagadora de dividendos e, ao mesmo tempo, um player focado em crescimento. Então, sendo essa a última pergunta, de novo, super obrigado. Mais uma vez, obrigado pela atenção, obrigado pela compreensão e por toda a paciência de vocês com o atraso. Não foi a nossa culpa, mas, enfim, super agradeço. Acho que o call foi de qualidade, perguntas boas, e espero vê-los e ouvi-los na nossa próxima divulgação. Um abraço e um bom dia. Obrigada, senhor Daniel. A teleconferência da Santos Brasil Participações S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.